Nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 11. Ainda temos algumas coisas, né? alguns temas que cremos, né, que o Senhor quer compartilhar, quer ministrar no nosso coração. Nas últimas vezes que partilhamos com os irmãos, nós estivemos falando sobre aquela grande exortação, né, que Paulo entregou ali para os irmãos, como vimos no capítulo 10, onde ele chamou a atenção, né, da igreja de Corinto para que ela não repetisse os mesmos pecados, os mesmos erros que o povo de Israel havia cometido lá no passado. Por causa daquilo, eles não puderam agradar o coração de Deus e acabaram ficando prostrados, né, no deserto. Porque tudo aquilo foi escrito para advertência nossa. Mas antes, né, de colocarmos, a nossa atenção nessa exortação de Paulo, nós estávamos falando da vida de Paulo como servo do Senhor, como cooperador do Senhor, na edificação da igreja do Senhor. Nós vimos lá no início que os irmãos ali de Corinto estavam tendo muitas dificuldades. Apesar de tudo que eles tinham recebido, né, do Senhor, eles ainda eram meninos, né, e até mesmo carnais, e ainda andavam em caminhos que Paulo chama, né, caminho de homens. Então Paulo vai exortando eles e colocando, né, a vida dele, a vida de mais alguns irmãos que eram seus companheiros, né, como exemplos, né, como modelo que eles, os irmãos ali de Corinto, deviam seguir, deviam imitar. E no capítulo 9, né, nós falamos de Paulo como ele próprio, né, se apresenta ali e dá o seu testemunho. E que, para cooperar com o Senhor, na edificação da casa do Senhor, e para que a obra do Senhor avance, né, no nosso meio, é necessário, né, haver um coração de servo. Pois é assim que é requerido, né, de todos nós, e especialmente daqueles que estão cooperando, né? Nós vimos no capítulo 9, no versículo 12, Paulo fala que ele havia abrido mão de direitos que ele tinha, né, como apóstolo, não estavam usando aqueles direitos, né? Estavam suportando tudo que era necessário suportar, para não criar qualquer tipo de obstáculo para o progresso do Evangelho de Jesus. No versículo 19, do capítulo 9, né, ele fala que, sendo ele um homem livre, e livre de todos, ele se fez escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. E aí ele vai falar e explicar, né, como isso ocorreu na vida dele. Ele diz que ele se fez judeu para com os judeus, se fez como alguém que estava debaixo da lei para aqueles que estavam debaixo da lei. Ele se fez fraco para com o fraco. Ele, enfim, agiu de muitas maneiras como servo do Senhor para contribuir com o Evangelho de Jesus, né, para ser, na verdade, um cooperador do Senhor.
E se você continuar a leitura no capítulo 9, né, nós comentamos isso quando paramos e passamos por aqui, que Paulo paga um alto preço, né, para que isso fosse permanente na vida dele. Ele diz que ele esmurrava, né, seu corpo, ele colocava o seu corpo numa verdadeira escravidão, né, para que ele pudesse, então, desta maneira, servir o Senhor e servir aqueles que pertenciam, né, ao Senhor. E uma das dificuldades dos irmãos ali de Corinto era que eles ainda não tinham ganhado esse coração. Esse coração era muito pequeno ali na igreja de Corinto. Esse coração de servo, né? Esse coração que coloca os interesses, né, dos outros em primeiro lugar. Então nós vamos continuar a partir do capítulo 11. Depois desse parênteses, né, que Paulo abriu, aqui no capítulo 11, ele vai, de uma certa forma, continuar aquilo que ele vinha tratando lá atrás. Só que ele vai levar essa realidade agora para as reuniões dos santos ali em Corinto. Ele vai colocar a situação de uma maneira mais pontual, né? Ele vai tratar de várias coisas dentro das reuniões, porque ele mesmo demonstra a importância que tem a reunião dos santos e a importância que tem, né, a cooperação dos servos do Senhor dentro das reuniões dos santos. Como que o Senhor conta com a participação dos santos. Mas, sobretudo, Paulo vai mostrar que é o próprio Deus que reúne os santos para realizar, né, aspectos da sua obra na vida dos santos que vão ocorrer, vão se desenvolver na medida em que os santos estiverem reunidos para o trabalhar e para o agir do Espírito do Senhor. Então eu queria ler inicialmente com os irmãos, aí no capítulo 11, versículo 17, Paulo fala assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Só por esse versículo nós percebemos que os irmãos não estavam ajudando muito, né? A reunião deles não estavam, né, cooperando como elas deveriam cooperar com os interesses do Senhor para a vida deles. Pelo contrário, elas estavam até prejudicando. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então aqui nós temos uma reunião que está sendo escrevida, né, pelo apóstolo Paulo, que deveria ter um significado, né, que deveria ter uma realidade espiritual operando ali dentro dela, mas basicamente nada disso existia, ou se existia muito pouco. Então ela necessitava de conserto, né? Ela necessitava de ser ordenada de novo, trazida, né, para o seu lugar, e ela precisava ganhar aquela qualidade, vamos dizer assim, né? Porque senão ela trazia, né, prejuízo para o povo de Deus, como de fato estava trazendo aqui. No versículo 33 e 34 desse mesmo capítulo,
Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, Paulo está falando ainda da ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Olha aqui, como que a reunião deles, elas estavam complicadas, né? Especialmente essa daqui. A reunião para partir o pão estava trazendo, na verdade, juízo para eles, né? No capítulo 14, versículo 23, Paulo passa pelo capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, com esse foco, a reunião dos santos ali em Corinto. Capítulo 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, aqui já não era mais a ceia que estava no foco, né? No pensamento de Paulo, mas a manifestação dos dons espirituais. Então, se toda a igreja estiver reunida no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, em alguns momentos, a reunião, ou as reuniões dos irmãos ali em Corinto, né, elas estavam sendo taxadas ou até vistas como uma reunião de loucos. Porque não havia uma ordem na manifestação dos dons espirituais. Então estava sendo uma demonstração mais de loucura do que de obra de Deus no meio deles. Porém, se todos profetizarem, o que eles deveriam estar fazendo, buscando, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. O Paulo aqui fala, né, que a reunião, o ajuntamento, né, do povo do Senhor é para alcançar este resultado. É para ser, né, um testemunho do Senhor na terra. É para ser a manifestação da casa de Deus, do santuário de Deus na terra. Porque é isso que o Senhor está buscando, né, desde a fundação do mundo. Mas como que Paulo vai ajudar os irmãos de Corinto para que esse aspecto tão importante na vida deles ali pudesse ser, então, ajustado, né? Paulo não considerou isso uma coisa pequena, né, de pouco valor, muito pelo contrário. Ele se esforçou muito para que isso fosse ajustado, né, fosse corrigido. Então nós vamos olhar para estes 4 capítulos e nós vamos aprender juntos verdades, princípios maravilhosos da parte de Deus que foram deixados para nós, né, para o nosso ajuste também. Com certeza, não só os irmãos ali de Corinto, né, tinham necessidades, como todos nós temos, porque o Senhor está resgatando o seu povo, cada geração, tirando, com certeza, dos mesmos problemas, né? Então, a primeira coisa, irmãos, que os irmãos ali precisavam reconhecer, e não só os irmãos de Corinto, mas em todo lugar que o Evangelho chegou, em todas as gerações, a
A primeira coisa que nós que estamos aqui hoje precisamos reconhecer é que a obra de Deus, a casa de Deus, quem está edificando ela é o próprio Senhor Jesus. E que nós sempre seremos cooperadores. A igreja do Senhor nunca foi edificada por homens, sempre pelo Senhor. Os homens, os fiéis, cooperaram com o Senhor. Mas quem edifica a casa de Deus é o Senhor mesmo. Todos nós conhecemos Mateus 16, 18, aquela palavra, né, do Senhor Jesus, que ele pronunciou, que ele disse a Pedro, né, o apóstolo Pedro, quando Pedro confessou que ele era o Filho de Deus, a resposta que o Senhor deu ao apóstolo Pedro foi que ele, Jesus, ele mesmo, iria edificar a sua igreja. E que as portas do inferno, né, não iriam prevalecer contra ela. E o Senhor nunca se afastou disso. Ele nunca terceirizou esta obra. Ele nunca entregou ela para outro. A casa de Deus, a edificação da casa de Deus é uma obra que o Senhor está fazendo. Eu queria que você abrisse comigo em Atos, capítulo 1. Lucas, quando vai escrever o livro de Atos, veja como ele começa o livro de Atos. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, está se referindo ao Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então Lucas está dizendo que no primeiro livro que ele escreveu, ele relatou tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até que tempo? Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então, no primeiro livro nós temos esse período. Agora, no segundo, ele vai, no livro de Atos, ele vai continuar narrando, né, registrando, falando, contando, deste tempo para frente. Ou seja, o Senhor Jesus, que no Evangelho de Lucas, como o próprio Lucas diz aqui, começou a realização desta obra, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos Jesus dando sequência, né, ou continuando esta obra. Não é outro que está trabalhando ali no livro de Atos, senão o mesmo Senhor, o Filho de Deus. Porque não foi isso que ele prometeu aos apóstolos? Ele falou: eu vou, mas depois eu volto. E quando eu voltar, eu vou ficar com vocês para sempre. Então aquele que começou esta obra escolhendo os apóstolos, é o mesmo que continua esta obra nos nossos dias, nas nossas vidas. E é Ele mesmo que vai terminar essa obra. É Ele mesmo que vai dizer quando realmente, né, tudo estiver pronto, né, estiver acabado. Nós vimos ali no capítulo 14, no versículo 25, que Paulo falou: se todos estiverem profetizando,
O pecador que entrar ali, ele vai reconhecer um fato maravilhoso, porque ele vai ser convencido no seu coração acerca de seus pecados, ele vai se prostrar e ele vai fazer uma declaração maravilhosa. O que Paulo falou que esse pecador vai declarar? Que Deus está no vosso meio. Então isso é muito importante, irmãos. Pois tudo que nós temos aqui no capítulo 11, 12, 13, 14, nesse ambiente de reunião, vamos dizer assim, de encontro do povo de Deus, nesse ambiente de ministração, nesse ambiente, né, de edificação da casa de Deus, o Senhor está presente. Aquele que começou a boa obra é o grande maestro. E os santos são seus cooperadores. Graças a Deus, né, por isso. No Evangelho de João, volta um pouquinho, capítulo 14, faço questão de ler esses versículos com os irmãos. Versículo 14, aliás, capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Capítulo 16, versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Irmãos, os irmãos ali de Corinto precisavam reconhecer isso de uma forma absoluta, que o Senhor estava no meio deles. E que a obra, quem estava de fato fazendo, era o Senhor Jesus. Porque se isto, de alguma forma, irmãos, for enfraquecido no nosso coração, se existir alguma dificuldade de reconhecermos esta grande verdade, a nossa cooperação ela vai ser apresentada de uma forma distorcida, errada. Corremos o risco de nos apresentarmos de uma forma diferente daquela que deveríamos fazer. Podemos ultrapassar, né, linhas, limites, que como servos nós não podemos ultrapassar. Podemos pleitear o que não devemos pleitear. Podemos nos envolver com coisas que não devemos nos envolver. Podemos colocar as nossas mãos naquilo que não devemos colocar. O Senhor está edificando a sua casa. Uma outra coisa importante que deve ser colocada junto, né, com esse fundamento que acabamos de compartilhar com os irmãos, é que a igreja, a casa de Deus, na verdade, é um santuário aonde o Senhor deseja estar. Se você olhar, e vamos fazer isso junto, né, em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, viu? Capítulo 6, versículo 16.
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então esse texto fala que Deus, desde o princípio, busca um lugar para habitar na terra. E Deus nunca habitou em um lugar feito por mãos de homens. Deus, na medida em que Ele foi se revelando aos homens, né, Ele foi revelando que Ele mesmo traria à existência esta casa, este santuário, aonde Ele então habitaria, e habitaria com prazer. Aonde Ele verdadeiramente seria adorado e servido como o único e verdadeiro Deus. E lá, no capítulo 14, no versículo 25 que lemos, né, nós temos esta realidade. Quando Paulo fala, né, que o Senhor está no meio do seu povo. Apesar das dificuldades e dos problemas que haviam ali em Corinto, Paulo não disse que o Senhor não estava ali. Ele estava desejoso e exortando os irmãos para que os irmãos se ajustassem àquela presença viva e poderosa do Senhor no meio deles. E também o Senhor, quando falamos da casa de Deus, Ele busca um testemunho na terra. Ou seja, um lugar aonde todos saibam, tanto os de dentro como os de fora, que o Senhor está ali. Porque a preocupação do apóstolo Paulo com a ordem que era necessária, né, ser restabelecida ali na reunião dos irmãos, era para que o testemunho do Senhor também fosse fortalecido e recuperado no meio deles. Não estava correto passar por ali um incrédulo, um indulto, e não reconhecer que o Senhor estava no meio deles. Então a casa de Deus é um santuário de Deus na terra, mas é também um testemunho de Deus na terra. E quem está fazendo esta obra é o próprio Senhor. Mas os santos são chamados para cooperar. E não só para cooperar, mas eles mesmos participam desta casa como corpo, como membros de Cristo Jesus, como pedras vivas, como o apóstolo Pedro disse, né, dessa casa maravilhosa que o Senhor está edificando. Então, amados, isso são coisas grandiosas que não podem ficar de lado de maneira nenhuma, se queremos realmente agradar, né, o nosso Deus. Então, o que faz o nosso irmão apóstolo Paulo para ajudar os irmãos ali de Corinto, para que estas coisas fossem recuperadas, né, no meio deles? Então, vamos para o capítulo 12 de 1 Coríntios.
Se você abrir o capítulo 12 e começar a investigar e tentar entender os dons espirituais, o que são os dons espirituais, para que eles servem, para quem o Senhor dá, como se fosse uma coisa separada, isolada, de todo o contexto da carta, de tudo aquilo que o Senhor vem através de Paulo ministrando na vida daqueles irmãos, você não vai chegar àquela verdade, àquela revelação que com certeza o Senhor quer trazer para o seu coração. No capítulo 12 nós temos a continuação, né, de algo que vem sendo ministrado, né? Então diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Uma outra forma de dizer, né, aquela pergunta que Paulo fez já muitas vezes, né? Não sabeis que? Aqui ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentis, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Aqueles irmãos ali, muitos deles conheciam bem essa situação, né? Quando eles iam aos templos dos ídolos, lá não tinha movimento nenhum. O ídolo era mudo. Lá ninguém falava nada, ninguém ouvia nada, ninguém fazia nada. Tudo era morto. Mas a casa de Deus, o Deus é vivo. E Ele fala. A obra na casa de Deus, a serviço na casa de Deus. E aqueles que pertencem a essa casa e formam esta casa, eles interagem com esse Deus maravilhoso. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Bom, só aqui nós temos verdades que precisamos gastar tempo diante delas na presença do Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Mas Paulo também disse: ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. O que vem no seu coração quando você ouve isso? Deve vir no nosso coração, quando ouvimos essas palavras, que o que predomina, o que realmente está no centro da questão, aquilo que realmente o Espírito Santo de Deus está ocupado, não é outra coisa senão com a exaltação, com a centralidade, com a primazia, com o governo do Senhor Jesus. Se tem algo que está colocado no centro, e para onde tudo e todos devem olhar, está posto aqui, nesse começo do capítulo 12. O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Porque quando o Senhor disse a Pedro que edificaria a sua igreja, ele disse que edificaria a sua igreja sobre a revelação de si mesmo. Ele seria a grande pedra angular sobre a qual a igreja seria edificada. Então, tudo o mais que temos nestes 4 capítulos, né, vão girar em torno
deste centro, o Senhor Jesus. Ele nunca vai ser maldito, o Espírito de Deus nunca vai falar mal dele. E por outro lado, todo aquele que falar bem, que cooperar, que trazer honra, que trazer glória para o Filho de Deus, sempre está sendo trazido por obra do Espírito Santo de Deus. E ponto. Mas antes da gente avançar aqui, eu queria fazer quase que um parênteses aqui com os irmãos, que é muito importante. Sempre que olharmos para a edificação da casa do Senhor, ou para este trabalhar do Senhor no meio do seu povo, se quisermos ser mais específicos, né, toda vez que o Senhor nos reunir em um determinado lugar para fazer avançar a sua obra na nossa vida, o governo de Deus, de alguma forma, vai estar presente. Porque a primeira coisa que Paulo disse que o Espírito que fala, faz, ou coloca como o começo de tudo, é que Jesus é o Senhor. Então o governo de Deus, que está relacionado com o reino de Deus, sempre estará presente nesta obra que o Senhor está fazendo. Sempre. É impossível, aos olhos do Senhor, 2 ou 3 se reunirem no nome dele, e ele estiver ali, sem que o seu governo esteja presente. Irmãos, como isso é importante. Como isso é importante. Isso ajusta todas as coisas na casa de Deus. O governo do Senhor está ali. Sempre estará. Aqui no capítulo 14, queria que você desse uma olhadinha comigo. Capítulo 14, versículo 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos prescrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. E não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Esse texto, se ele for lido sem a compreensão de todo o seu contexto, ele vai deixar as irmãs arrepiadas, né? Não é assim? Mas eu queria ler junto com o que Paulo falou a Timóteo.
tratando do mesmo assunto, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Da mesma sorte, as mulheres em traje decente. Ele está falando dos obreiros, né? Daqueles que estavam servindo na casa de Deus, daqueles que estavam cooperando. Com traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso. Porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois ela. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Esses dois textos mostram uma coisa muito importante que está relacionada com o governo de Deus. E o governo de Deus, ele tem uma ordem. Nós vamos ler depois no capítulo 11, lá de 1 Coríntios, onde Paulo disse que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Esta é a ordem de Deus. É dentro e por esta ordem que o governo de Deus é exercido. Eu não sei se você notou que tanto aqui na carta a Timóteo como lá em Corinto, Paulo fala que a mulher tinha que ficar em silêncio, porque não era permitido à mulher exercer autoridade de homem ou sobre o homem. O que é que Paulo está mandando como um cooperador do Espírito de Deus? Que a ordem de Deus não fosse alterada, não fosse quebrada, não fosse mudada. E se você prestar atenção lá em Corinto, capítulo 14, Paulo está falando daquele momento em que a palavra profética está ocorrendo, está se manifestando no meio dos santos. E nós sabemos, pelo contexto das Escrituras, que um dos grandes fundamentos da palavra profética é o ensino. Ou seja, é dar um norte, é mostrar uma direção. O profeta disse no Velho Testamento que se não houver profecia, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. Então a palavra profética, ela tem a característica de dar direção. Ela faz outras coisas, mas ela também dá direção. E dar direção não é outra coisa senão governar.
E o governo de Deus, ele não pode ser exercido na casa de Deus de qualquer forma. Ele precisa obedecer àquela ordem de Deus. Vocês viram o Senhor Jesus alguma vez falando que ele fazia as coisas de acordo com a vontade dele? Nunca. Porque ele tinha uma cabeça. Ele governou para Deus, se submetendo completamente ao seu cabeça. Mas Paulo disse que Cristo é o cabeça do homem. Então o governo de Deus, que primeiro achou lugar em Cristo, agora busca achar lugar naqueles que Cristo é o cabeça. E depois, isso é repassado para aqueles que estão debaixo desse cabeça. Irmãos, estas coisas, elas foram esquecidas. Ou não foram? Só que o Senhor fala aqui que aquele que ignorar estas coisas, Deus também o ignorará. Quem já leu o capítulo 11 de 1 Coríntios, do versículo 2 até o 16? Quem já leu? Quem entendeu? A Lucimar? Nós temos a mesma situação aí. É um outro texto que fala da mesma coisa. Já citei parte dele, né? De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendo as tradições assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, porque ele é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Deve, portanto, a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Irmãos, o que nós temos nestes versículos não é outra coisa senão aquilo que estamos falando. Há uma ordem no governo de Deus. E Deus nunca vai mudar isso. Porque alguém acha que deve ser diferente. Deus sempre vai fazer as coisas desta maneira. O que está sendo requerido, tanto da mulher como do homem aqui nessa escritura, é que esta ordem
esta sequência de encabeçamento seja observada. E interessante que o texto fala que os anjos vêm prestar atenção nisso. Tem algumas versões que colocam o versículo 10 de uma forma muito mais clara. Não sei se alguém tem uma versão diferente da minha. Se alguém tem a Bíblia Viva ou... Ninguém tem? Ninguém tem? Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Tem uma versão que diz que os anjos se alegram vendo as mulheres dando testemunho de viverem debaixo da autoridade do marido. Nesse texto nós temos também uma figura que é o homem e a mulher, seja marido e mulher, como figura de Cristo e a igreja. Quando o Senhor cria a mulher lá no princípio, de uma costela do homem, forma a mulher de uma costela do homem, ele está revelando, né, o que vai ocorrer em Cristo Jesus. Então a mulher ali é uma figura da igreja. E o homem é uma figura de Cristo. E lá em Efésios capítulo 5, Paulo fala que quando a mulher é submissa ao marido, ela deve fazer como a igreja é submissa a Cristo. E por outro lado, ele diz que quando o homem ama a sua esposa, ele deve amar como Cristo amou a sua igreja. Então o Senhor busca na sua casa esta ordem, porque essa ordem fala do seu filho e fala da sua casa espiritual na terra. E é assim que o Senhor obtém o seu testemunho. Às vezes eu fico pensando, falo, puxa, mas quanto anjo frustrado tem voltado para o céu, né? Que tem vindo aqui na terra e dado uma olhada e fala, meu Deus, que virou uma bagunça esse negócio aqui. O cabeça está mais murcho do que cebola cozido, né? E a mulher que não é para ser cabeça está falando mais do que um papagaio com fome. Irmãos, que o Senhor nos dê graça e que essa revelação de que o governo de Deus está sobre nós sempre e sempre se torne algo real na nossa experiência. Sempre. Lá naquele texto de 1 Timóteo, Paulo fala assim que o diabo enganou a mulher. Mas o homem não foi enganado. Quer dizer, o pecado do homem foi pior do que o da mulher. A mulher foi enganada. Mas o homem não foi enganado. Mas há uma advertência em relação ao fato da mulher ter sido enganada. Ali, implícito no texto. Por isso também, ela não deve ensinar. Por isso o governo de Deus, no que diz respeito ao ensino, foi dado ao cabeça.
nós temos que, com alegria, né, receber isso no nosso coração. Agora, Paulo termina o texto aí, né, no capítulo 11, dizendo que, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher no Senhor. Ou seja, essa ordem de Deus não tem nada a ver com o valor diante de Deus. Não tem nada a ver com a importância, né, que temos diante do Senhor. Isso não faz de ninguém maior, de um maior e o outro menor. Ou um mais amado, o outro menos amado. Um mais necessário, o outro menos necessário. De maneira nenhuma. No Senhor, a palavra de Deus está dizendo, né, que nós somos iguais. Mas o fato de sermos iguais no Senhor não desfaz aquela ordem de Deus, aquela ordem por onde o governo de Deus transita na casa de Deus. O Senhor Jesus nunca reclamou do fato de ter um pai como seu cabeça. Era a alegria dele. Porque também podia dizer, eu e o pai somos um. Temos alguns minutinhos ainda. Não só o governo, né? Mas nós vimos aí também a questão da ordem. Fazei tudo com decência e ordem. Vimos o governo, mas Paulo está falando aqui de decência e ordem. Uma outra coisa que nunca vai ficar fora da casa de Deus, esse trabalhar do Senhor na sua casa, é a questão da ordem. Nós já vimos um aspecto desta ordem na questão dos encabeçamentos, mas essa ordem de Deus, ela é mais abrangente. Ela toca todas as coisas. O que estava acontecendo ali em Corinto? Quando eles iam ministrar, quando eles iam assim, funcionar nos dons espirituais, a coisa estava meio zoada, não era assim? Fazia, às vezes, eram exagerados em algumas coisas e deixavam a desejar em outras. Paulo vai dizer a eles, não é assim. Por exemplo, tinha muita gente orando em língua, como já vimos, né? Tinha muita gente profetizando. Paulo fala, não é assim. Ó, desse jeito. Não pode orar todo mundo junto. Se for para orar, tem que ter alguém para interpretar. Ele disse, eu oro em língua mais do que todos vocês, mas eu prefiro aqui na casa do Senhor, na reunião dos santos, falar 5 palavras do que 10.000 em outra língua. Não era um gosto de Paulo, a preferência de Paulo. Paulo sabia que nesse trabalhar do Senhor há ordem. Quando ele fala dos profetas, ele diz, olha, podem profetizar 2 ou 3. Se um estiver falando, os outros julguem. Se vier revelação para um que está sentado, enquanto o que está em pé fala, o que está em pé falando se cala, e o que está sentado, que recebeu uma revelação nova, pode se levantar e continuar falando. Isso é ordem. Ele fala assim, o que fazer quando a gente se reunir no mesmo lugar? Um tem salmo, outro tem doutrina, um tem isso, outro tem aquilo. Isso é ordem. A reunião dos santos não é a casa da mãe Joana.
da mãe Joana é aquela onde o diabo toma conta. Aonde existir bagunça e desordem, vocês podem ter certeza de uma coisa: o diabo está ali. O pai da bagunça é o diabo. Tudo que é de Deus tem ordem. Se você olhar lá para as figuras do Velho Testamento, que falavam de Cristo, que apontavam para Cristo, tudo aquilo foi colocado, foi dado, foi repartido dentro de uma ordem maravilhosa. Ninguém podia mexer. Moisés não podia colocar um parafuso fora do lugar. Ele não podia falar lá para o seu arquiteto: eu não gostei dessa cor aqui, você não quer pintar de outra. Ele não podia fazer. Cada coisinha, cada engate, cada bolinha, né, cada cor, tamanho, o número de peças, tudo vinha do Senhor. Se olharmos para a vida do Filho de Deus, quando ele andou aqui na terra, tudo era ordenado na vida dele. Ele não andou fazendo o que... Não. Irmãos, os irmãos de Corinto tinham dificuldade. A igreja de hoje, então, não sei o que dá para falar dela, né? Que testemunho uma casa zoada vai dar do Senhor? Agora, se queremos realmente ser essa casa, ser esse testemunho, cooperar com o Senhor, esta ordem, irmãos, ela precisa alcançar a nossa vida. Nós não estamos falando de assentar tijolos na linha e no prumo. Nós estamos falando agora da nossa vida. Por que Paulo fala aqui, até da maneira que as irmãs deveriam se vestir? Ele está falando de ordem, de decência. Quer dizer, a mulherada, vocês não estão indo na praia. E nem num baile funk. Vocês são a casa de Deus. E lá não chega a hora que quer. E sai a hora que quer. Hoje, irmão, nós perdemos isso. Nós achamos que entra e sai, faz e desfaz. Né? Um fala, o outro dá palpite, o outro desfaz o palpite, mais outro dá outro palpite. E assim nós vamos. Isso não combina com a obra que o Senhor está fazendo. O Senhor é Deus de ordem e de decência. Nós ouvimos aqui uns dias atrás, o irmão Silas compartilhou, quando aqueles dois irmãos abençoados lá, né, quiseram mexer na arca do Senhor, eles morreram, porque eles quebraram uma ordem de Deus ali. Não era aquela maneira de lidar com a arca do Senhor, eles morreram. Vocês já viram alguma firma? Vamos trazer bem para a terra a coisa mesmo, né? Bagunçada, dá certo. Cadê a minha caixinha de ferramenta? Sei lá onde está. E quando acha, não tem uma chave mais dentro, né? Uma ficou lá, a outra ficou lá, é aquela coisa. O que compra não sabe quanto comprou, o que vendeu não sabe quanto vendeu. Está recebendo, não sabe se recebeu, vai falir. Hoje nós vamos ficar por aqui, queridos. Queria que você passasse a semana orando e pensando a respeito disso. O governo de Deus está sobre nós.
Aceitemos ou não, reconhecemos ou não, e a ordem de Deus também está sobre nós. E no final o Senhor vai ter uma casa bonita. Eu não sei o que Ele vai fazer com a bagunça. O que vocês acham? Ele deve ter algum jeito de corrigir essa bagunça. Se olhar para o livro do Apocalipse, você vai ver que as portas, né? Cada uma está no seu lugar, os fundamentos, cada um também está no seu lugar. Cada coisa ali tem sua cor, tem seu brilho, tudo bonito lá. Porque aquele que está fazendo, ele é poderoso. Ele é poderoso. Mas que o nosso coração, né, se anime e a gente possa responder, né, ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Mas como ela mesma disse, Senhor, que ninguém declara que Jesus é o Senhor se não for por obra Tua. Nós te suplicamos que o Senhor faça esse milagre nas nossas vidas. O Senhor ajuste, Senhor, os nossos caminhos. O Senhor restaure, Senhor, o Teu brilho em nós. Aquela beleza, Senhor, que era vista ali na casa de Salomão, que era apenas uma figura. Tudo estava no seu devido lugar ali naquele palácio. Tudo estava de acordo, era coerente com o rei sábio e poderoso que estava ali no trono. Por isso muitos, Senhor, vieram de tão longe para ver aquela maravilha. Mas o Senhor mesmo disse que o Senhor é maior do que Salomão. E que a sua casa certamente é mais bela do que a dele. E o testemunho que a sua casa pode dar e deve dar é infinitamente maior do que o que deu a casa de Salomão. Mas, Senhor, precisamos que o Senhor nos ajuste, nos purifique, nos lave, Senhor. Que o Senhor mesmo recupere o Teu brilho em nossas vidas. Para que todos saibam, Senhor, que somos o Seu povo. Em nome bendito de Jesus, te damos graças, Senhor. Amém.